Agora, para começar, creio, Russell, que você tem algo a discutir conosco sobre como o ministério de Desmond Ford se encaixou nessa apostasia. Bom, antes de fazer isso, porque este é o nosso segundo programa, acho importante mencionarmos brevemente, para aqueles que não estão aqui, os assuntos que estávamos tratando ontem. 3 homens estão sentados aqui na frente. Nenhum dos 3 homens ama a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais do que nós. É por isso que dói, e dói tanto quando a apostasia é aceita e disseminada dentro da nossa igreja. E se isso não estivesse acontecendo, então temos uma falsa profetisa. Porque ela nos disse em termos claros que o ômega da apostasia seria de natureza surpreendente. Volte para Mensagens Escolhidas, páginas 204, 205, e veja a profundidade e o nível da apostasia na Igreja de Deus. Você sabe, o mais estranho é que se eu fosse ficar de pé em qualquer igreja adventista do sétimo dia ao redor do mundo e protestar contra a apostasia na época do primeiro advento na preciosa Igreja de Deus, como era a Igreja Judaica, haveria muitos améns. Mas não houve muitos améns no primeiro advento, quando Cristo fez exatamente isso. Vós sois do vosso pai, o diabo, e as suas obras fareis. Vocês, geração de víboras, segundo João Batista. E nós temos que dar o evangelho eterno, ou a mensagem de Elias em nossa igreja hoje. Mas nenhuma igreja contemporânea aceita que esteja em apostasia séria. Não aconteceu no primeiro advento, e está acontecendo menos no segundo advento. E sempre os profetas. Se Jeremias estivesse em nosso meio hoje, fecharíamos, a maioria de nós, nossos ouvidos às suas palavras. Estaríamos lá cerrando o pobre Isaías em 2. E seríamos como o povo judeu de quem Cristo falou 3 ou 4 dias antes de sua crucificação, que estavam dizendo: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido culpados da morte dos profetas. Quando eles estavam contemplando um crime, que se você colocasse todos os crimes de seus ancestrais espirituais, e claro, étnicos juntos, e multiplicasse 1 quintilhão de vezes, não teria chegado nem perto do crime que eles estavam prestes a cometer, que era assassinar o Filho de Deus. E nós somos tão cegos na Igreja Adventista do sétimo dia hoje. Nós não teríamos ouvido, a maioria de nós, a Cristo. Nós não teríamos ouvido João Batista, nem na era anterior a Jeremias, Isaías, Miqueias e todos aqueles homens maravilhosos de Deus. Mas hoje, se somos tão tolos quanto os membros da Igreja de Deus, pensando que lealdade à liderança era igual a lealdade a Deus, então poderíamos muito bem estar na Igreja Católica Romana, porque isso é catolicismo. Não é protestantismo. Protestantismo é se formos leais a Deus. Então somos automaticamente leais ao único objeto de sua suprema consideração. Não importa o que os líderes da igreja possam acreditar. Cristo foi o membro mais leal da Igreja de Deus de todos os tempos. De todos os tempos. De todos os tempos. Nenhum de nós chega perto dessa lealdade. Mas ele era considerado o membro mais desprezível, maligno e vil que já foi membro da Igreja de Deus. E ele foi tratado dessa forma. E é hora de nós, adventistas do sétimo dia, pararmos de cegar nossos olhos para as lições do primeiro advento que estão lá para nós no segundo advento. Lembre-se do que Paulo nos diz, e isso foi lido em parte na minha ordenação ao ministério, pois o tempo chegará. Se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele diria que o tempo chegou bem, e verdadeiramente chegou. Mas ele estava profetizando aqui, pois chegará o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Irmãos e irmãs, qualquer um que negue isso como uma declaração do que está ocorrendo na preciosa Igreja de Deus,
hoje deve ter sua cabeça na areia. E então continua dizendo: Mas, desculpe, mas eles amontoarão para si mesmos, de acordo com suas próprias concupiscências, mestres com coceira nos ouvidos, pastores que não conheceriam a verdade se ela estivesse ali tão perto deles. E desviarão os ouvidos da verdade, não de qualquer verdade antiga. Essa verdade, e só existe uma verdade, e essa é a verdade da fé adventista do sétimo dia, uma verdade que é muito mais expansiva do que era conhecida no primeiro advento ou em qualquer outro período da história da Terra. E então ela diz, e se transformará em fábulas. Agora, eu quero levá-los de volta porque Colin e eu estivemos no meio daquilo que tem acontecido na Igreja de Deus nos últimos 50 anos. Frequentamos o Avondale College. Tínhamos apenas 16 anos, acabamos o ensino médio muito cedo. E fomos para o Avondale College para treinar como professores de escolas religiosas, em 1950. Naquela época, era apenas um curso de 2 anos. Era no estado se você fosse ser um professor do ensino fundamental também. Nos formamos com 17 anos. E no dia 27 de outubro, completamos 18 anos. Na nossa classe, na nossa faculdade, em 1950, estava Desmond Ford. Nós éramos contemporâneos do Dr. Desmond Ford. Eu provavelmente não acredito em nenhuma faculdade nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo que... Já houve algum aluno que esteve numa faculdade da qual se esperava tanto? Nós tínhamos 16 anos. Ele tinha 21, 22 anos naquela época. Então ele era um menino grande comparado a nós. Ele estava no último dos 4 anos. Ele era o orador mais brilhante. Quero dizer, nenhum dos outros podia se comparar a ele. Ele parecia o aluno mais dedicado. Ele foi o mais brilhante no que diz respeito aos seus resultados acadêmicos. E Colin e eu sabíamos que ele causaria um impacto enorme na 7ª Avenida. Nunca houve ninguém, tenho certeza, nos Estados Unidos que chegou perto dele, ou em qualquer outro lugar. Ele era um quarto chinês, então aqueles de vocês que são chineses sabem o que é inteligência chinesa. Ele tinha bastante disso. E nós apenas o admirávamos. E quando ele foi enviado como estagiário sob o comando do evangelista mais bem-sucedido da divisão do Pacífico Sul, o pastor George Burnside, que era neozelandês, sabíamos que ele era o homem certo para trabalhar com aquele evangelista. Você não tem ideia de quão certos estávamos. Ele realmente causou um impacto enorme na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não somente na Austrália, mas em todo o campo mundial. Porque o grande problema era que a Conferência Geral não entendia o quão superior ele era em intelecto e dons a qualquer um dos teólogos deste país. Porque conversei com o pastor Willis Hackett quando ele era vice-presidente da Conferência Geral em um acampamento em Melbourne. E ele disse, olha, o que vamos fazer é levar Ford para a América. Ele é um peixe grande na pequena piscina da Austrália. E quando ele chegar à América, ele será um peixinho batendo a cabeça contra nossos teólogos. Eu disse, Pastor Hackett, ele será um peixe monstro se você o levar para lá, e como estávamos certos. Isso lhe deu uma plataforma para destruir a fé aqui na América. Mas é claro que muitos teólogos americanos já haviam aceitado os ensinamentos evangélicos por meio de seus cursos de doutorado. Logo mostrou suas garras. Não tínhamos um curso de bacharelado lá, porque somente instituições governamentais podiam dar diplomas naquela época na Austrália, e dificilmente alguma privada até hoje. Esse era o auge da educação na Austrália. Era como Oxford e Cambridge. Era isso que nossa universidade. Tínhamos aquele lema que dizia, as mesmas estrelas, as mesmas estrelas. Embora as estrelas mudem. Em outras palavras, queremos as realizações acadêmicas de Oxford e Cambridge, embora estejamos sob as estrelas do Sul e elas estejam sob as estrelas do Norte. E esse foi o auge da educação na Austrália. Mas ele foi enviado para cá. E ele sentou-se aos pés de um dos maiores professores apóstatas que já tivemos. De alguma forma vocês, americanos,
acham que os europeus são os maiores teólogos eruditos. E esse era Edward Heppenstall. Mais tarde, durante meu serviço missionário, conversei com alguém da sua turma, um aluno nota 10, um americano que tinha sido um aluno nota 10. Ele disse que tudo o que Heppenstall fez foi ensinar a Ford. E ele disse: o que eu consegui? Pela primeira vez, tirei nota C, porque somos todos muito inferiores a Ford. Ele estava lá em cima, e nenhum de nós conseguiu igualá-lo. E Heppenstall pensou que eles eram nota C, em comparação com Desford. Ele disse que foi uma experiência muito humilhante. Mas ele absorveu os erros daquele inglês. Nós trazemos Edward Heppenstall. E Heppenstall estava em profunda apostasia. Ele voltou para a Austrália e causou um grande impacto. Desvoltou. Desmond voltou. Ele fez seu PhD na Universidade Estadual de Michigan em retórica, por algum motivo. E ele voltou para a Austrália, imediatamente chefe do Departamento de Teologia, e começou a insinuar nos cursos de Avondale os erros que ele tinha aprendido, muito sutilmente, é claro. E eventualmente, ele exigiu ser enviado para a Universidade de Manchester. Claro, nada na Austrália conta como a educação britânica. E obter seu doutorado com os irmãos de Plymouth, teólogo em Manchester. Então ele aprendeu todos os erros de uma vez salvo, sempre salvo. E ele voltou duplamente amaldiçoado com seu segundo PhD. E ele simplesmente destruiu a fé de geração após geração. Foi o pastor Burnside que o polegarou e apontou para ele. Vou parar por aqui porque há muito mais a ser dito sobre como Ford foi usado pelo diabo para semear a teologia do mal, não apenas em Avondale, mas no tolo Pacific Union College, que o aceitou como professor lá no final dos anos 1970. Agora, Colin, acho que você quer discutir um pouco sobre como Brinsmead se encaixou nessa apostasia. Bem, é claro, todos nós fomos contemporâneos. Desmond e Brinsmead. Conheci Robert Brinsmead quando tinha 19 anos e dava aulas na costa norte de Nova Gales do Sul, época em que havia uma grande série de reuniões e acampamentos para jovens. E lá eu conheci Robert Brinsmead pela primeira vez. Ele é, na verdade, alguns meses mais velho que nós, então somos muito próximos em idade. E devo admitir, eu não gostei muito dele. E havia razões pelas quais isso aconteceu, razões ruins pelas quais eu não gostei muito dele. Nós dois éramos altamente competitivos. E ele amava tênis de mesa. Eu amava tênis de mesa. E, no entanto, eu tinha muito mais experiência do que ele porque ele veio de uma pequena parte remota do país, enquanto eu vim da cidade onde você realmente tem competição. E sua determinação em tentar vencer, o que ele nunca fez porque não tinha experiência para isso, me deixou ressentido com sua agressividade. Mas eu também não estava pensando na minha própria situação. Embora ele seja alguns meses mais velho do que nós, foi vários anos depois de nos formarmos que ele foi para o Avondale College. E isso correspondeu a Desmond Ford voltando para o Avondale College para terminar seu bacharelado lá. Por enquanto, o Avondale College era afiliado ao Pacific Union College aqui nos Estados Unidos, e então Ford voltou para terminar aquele curso antes de prosseguir para o seminário e depois para Michigan State University. Então, Brinsmead e Ford estavam lá juntos. Foi lá que eles se conheceram no Avondale College. Ford, novamente, cerca de 5 anos mais velho que ele, assim como Ford é de nós. Mais tarde, conversei com Bob sobre o assunto e ele me disse que ele e Ford perceberam o que tinha acontecido como resultado da consulta entre Barnhouse e Martin, na qual passamos a maior parte do tempo ontem. E como isso causou uma grande reviravolta nas doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em questões como a natureza humana de Cristo, a expiação, o papel do espírito de profecia e as questões da salvação, vitória sobre o pecado e assim por diante. Mencionamos ontem o choque que tivemos quando lemos o livro que saiu, que era Questões sobre Doutrina. Isso mudou completamente a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Eu estava tão ansioso por esse livro. Bem, nós tínhamos 23 anos quando lemos esse livro. Foi quando eu fui até meu pastor e disse: Pastor Best, você leu esse livro? Nunca deveria ter sido escrito. Isto não é adventismo. Estávamos tão arraigados nessa mensagem que não podíamos ser enganados por essas mudanças que foram feitas naquele livro. Brinsmead viu isso. Ford viu isso naquela época. Pelo menos, Brinsmead disse que viu isso. Não posso ter certeza em primeira mão de Desmond, porque mais tarde, quando éramos contemporâneos como presidentes de departamentos no Avondale College, Ford já havia tomado outra direção em seu ministério. Mas Brinsmead disse que Ford disse a ele: Não, Bob, não podemos causar impacto agora. Vamos esperar até chegarmos à posição em que podemos realmente causar impacto. Brinsmead não estava disposto a fazer isso. E então ele começou a divulgar sua mensagem do santuário e assim por diante. Agora, como eu acho que a maioria de vocês sabe, ele começou com uma abordagem muito boa. Eu tinha muito receio dele. Ouvi dizer que nossos líderes eram muito contra ele e, portanto, é claro, sempre tomei essa posição. Posso entender aqueles que estão dispostos a seguir o que os pastores ou líderes dizem a eles, porque era assim que eu era quando jovem. Mas logo descobri que não é possível seguir os homens. Temos a sola Escritura. Agora, a Igreja de Deus tem grande autoridade, mas não tem autoridade para contradizer o que está no claro. Assim diz o Senhor, irmãos e irmãs. Muitos, não todos. Lembre-se, há pastores fiéis, há líderes fiéis. E como dissemos ontem, esta igreja irá triunfar. Se você acredita na Bíblia e no espírito de profecia, você não estará na Babilônia da igreja. Você não estará, nós temos que sair da igreja. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Isso é contrário à Bíblia. Mas nos é dito que haverá o máximo. Tremores e peneiramentos terríveis nesta igreja, e a vasta maioria vai deixar esta igreja. Não há dúvida de que a vasta maioria vai deixar esta igreja. Tudo o que você lê no profeta Isaías, tudo o que você lê no profeta Jeremias, tudo o que você lê no profeta Sofonias, e assim por diante. Tudo aponta para isso. Assim como quando olhamos para o Novo Testamento nos escritos de Paulo, muito fortemente nessa direção. Mas Deus terá seu povo fiel que não será abalado. Na verdade, eles serão unidos sob o poderoso Príncipe do céu, nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero que todos nós tenhamos esses pensamentos em mente. Brinsmead andava por aí falando: Eu era, naquela época, presidente da Sociedade de Estudantes Adventistas do Sétimo Dia da Universidade de Sydney. E meu objetivo era ajudar nossos jovens. Tínhamos 85 estudantes adventistas naquela época na Universidade de Sydney. E eu tinha um grande fardo por eles. Eu tinha, então, 28 anos de idade. Eu estava no meu programa de doutorado. E então, meu fardo era ajudar nossos jovens a se solidificarem para o Senhor. Tínhamos um capelão maravilhoso, o pastor Ralph Tudor, um dos homens mais honrados que já conheci na minha vida, e um conselheiro maravilhoso para se trabalhar. Recebi uma carta de um dos tenentes de Brinsmead, como eu o chamava, perguntando se eu permitiria que ele viesse e falasse com os alunos do Avondale College, na Universidade de Sydney. Melhor dizendo, viesse e falasse com nossos alunos. Eu disse que não. Fui falar com o pastor Tudor. Agora, o pastor Tudor era o tipo de homem que ouvia, dava sua opinião. Mas Colin, depende de você. Você é o líder desta organização. Mas eu valorizei tanto o conselho daquele homem que desisti. E eu disse a ele que não tinha disposição para trazer esse tenente de Brinsmead. E eu disse a ele: Sabe, pastor Tudor, eu realmente não acho que deveríamos trazê-lo. Não quero que nossos alunos fiquem confusos. Mas eu disse, pensando bem, não tenho ideia do que Brinsmead está ensinando e deveríamos saber para que possamos ajudar nossos alunos nessa situação. E ele disse: Acho que seria uma boa ideia, Colin. E eu disse: Eu conheço o pastor Naden. Agora,
O pastor Naden era então o secretário do que agora chamamos de Divisão do Pacífico Sul. Era então chamada de Divisão Australasiana. Ele logo se tornaria, em 1962, o presidente da divisão. Um homem muito honrado. Russell o mencionou um pouco ontem. Também um neozelandês. Um homem que nós respeitávamos muito. Na verdade, devo ser honesto. Quando ele saiu, foi tirado de ser o locutor de rádio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pastor HMS Richards tornou-se o locutor. Eles o trouxeram. Eu achava que ele era muito inferior em suas apresentações ao pastor Naden, e acho que a maioria dos adventistas na Austrália viam o pastor Richards como muito manso em comparação com a pregação do pastor Naden. Era assim que eles se sentiam sobre isso. Talvez eles fossem tendenciosos para a voz americana, não sei, mas não acho que fosse só isso. O pastor Naden concordou em vir e tivemos uma reunião na sexta-feira à noite, onde virtualmente ou a maioria dos alunos estavam presentes. Eles puderam levar seus amigos e assim por diante também. Então, tivemos um grupo grande lá para o pastor Naden nos contar quais eram os erros. Eu lhe digo, essa foi a reunião mais desiludida que eu tive até então. Russell estava lá. Eu estava lá. Porque quase reverenciamos esse homem. E ele foi o primeiro que eu ouvi. Não podemos ser perfeitos no sentido. Nunca podemos ter perfeição absoluta. Bem, claro, isso é verdade. Porque nem mesmo os anjos têm perfeição absoluta. Eles nunca terão. Nem nós teremos por toda a eternidade, porque ela é construída em conhecimento infinito. E somente Deus tem esse conhecimento infinito. Estaremos chegando mais perto, mas ainda teremos uma quantidade infinita de conhecimento para aprender. Mas o que ele estava dizendo é que não há vitória sobre o pecado. Podemos ter perfeição relativa. E como ele mesmo explicou, eu nunca tinha ouvido esse conceito na igreja adventista antes. Todo pregador que eu tinha ouvido tinha dito: Deus tem o poder de nos dar vitória. E eles citaram: se você estivesse aqui ontem à noite para ouvir o pastor Priebe passar, eu não sei quantas declarações, pastor. E eu não sei quantos textos das Escrituras você usou. Se você não pode pegar um avião, assim diz o Senhor, que Ele é capaz de nos impedir de cair e nos apresentar sem defeito. Ele não quer que ninguém pereça. Devemos confessar nossos pecados, que seremos salvos pela santificação do Espírito e pela crença na verdade. Eles são o caminho. No entanto, muitos adventistas hoje aceitam o fato de que a santificação é um bom princípio, mas não contribui para a nossa salvação. E nossas prensas imprimiram isso em inglês simples. Por exemplo, o livro de Jack Sequeira, Beyond Belief, faz uma declaração tão antibíblica que não sei como qualquer imprensa denominacional poderia ter dado um segundo à decisão de imprimir tal heresia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas está lá, e muitas pessoas acham que é uma bela apresentação. Ele continua dizendo: tropeçar na graça, cair no pecado, não nos priva de nossa justificação, nem nos leva à condenação. Agora, isso é literalmente. E esse livro foi publicado pela nossa imprensa. E assim foi. Brinsmead, no entanto, veio a Sydney para uma reunião. E vou terminar esta parte agora. E a maioria, ou muitos dos pastores da Greater Sydney Conference estavam lá. Eu fui lá para ouvi-lo, e ele fez várias apresentações. Descobri que a maioria das coisas que ele estava dizendo era muito boa. Era a verdade que tínhamos aprendido com todas aquelas cruzadas de 6 meses que tínhamos todos os anos na cidade de Newcastle. Crescemos com elas. E meus pais iam a todas as reuniões. Portanto, seus filhos iam a todas as reuniões. Não era o que tínhamos aprendido, e na verdade, não era o que estava na Bíblia. E ele estava dizendo a verdade. No entanto, ele começou a falar de 2 pequenas coisas que o fariam descarrilar no futuro. Isso foi o pecado original e o pecado inconsciente. Lembro-me de chegar até ele sobre isso. Eu disse: Bob, de onde você está tirando isso? Oh, está tudo na Bíblia e no espírito de profecia. Sim, mas eu quero que você me mostre onde. Antes disso, ele abriu a Bíblia. Ele abriu o espírito de profecia. Mas nunca uma vez sequer ele me trouxe a base para essas 2 coisas. E elas eventualmente o levariam ao rebanho evangélico.
E como ele é agora, ele é um humanista. Ele é um globalista. O pobre homem perdeu qualquer conexão com o cristianismo. Eu lhe digo, uma partícula de erro o afastará do reino dos céus, e você colocará outro erro após erro nele. A irmã White diz que os homens começam com uma premissa falsa e trazem tudo para apoiar isso. Bem, a conferência teve que responder a isso, e eles tiveram uma reunião. 2 pastores foram escolhidos para dizer por que Brinsmead estava errado, e eles escolheram essas 2 áreas. Corretamente, eles escolheram as 2 áreas: pecado inconsciente e a questão do pecado original. Um deles era meu tio-cunhado, tio da minha esposa. Na verdade, ele celebrou nossos casamentos. O outro era filho de um dos maiores, o segundo maior evangelista da história da Austrália, o pastor J.W. Kent, que converteu Burnside, que se tornou o maior evangelista. Sim, o genro do pastor, J.W. Kent. Pastor Hector Kingston. Meu tio-cunhado era o pastor Frank Basham. Bem, eu fui ansiosamente ao grande auditório da Strathfield Adventist High School, a maior escola de ensino médio de toda a Austrália em Sydney, para ouvir. Foi o evento mais desastroso até então em que eu já tinha estado. Frank Basham, meu tio, falou primeiro. E ele deixou bem claro que Brinsmead estava errado. E ele explicou os erros do pecado original, que morremos pelo pecado de Adão quando a Bíblia diz que morremos pelo nosso próprio pecado. O pai não pode suportar o pecado do filho. O filho não pode suportar o pecado do outro. Veja, o pecado original tira a culpa de nós na realidade porque estamos apenas herdando isso. É como um desenvolvimento genético. Agora, é claro, o pecado trouxe a natureza caída, certo? Pelo qual temos aquela terrível predisposição ao pecado, que não podemos vencer. Somente Cristo em nós pode vencer isso. Cristo em você, a esperança da glória. Que essa mente esteja em você, que também está em Cristo Jesus. É disso que precisamos. Nossa vontade deve se tornar a vontade dele. Se algum dia vamos ter vitória sobre o pecado, e se você está lutando contra o pecado, você ainda não está se rendendo a cada manhã, implorando a Deus por sua graça em nossa vida e o poder de Jesus em nossa mente. E ele também apontou esse pecado inconsciente. Parecia psicologia freudiana, do jeito que ele apresentou. Mas era a mesma história que isso seria tirado de nós. Este é Brinsmead neste ponto. Seria tirado de nós no teto. Agora, como o pastor Basham ressaltou tão claramente, somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Não podemos culpar Adão por eles, porque também temos escolha. Temos o poder de tomar decisões e podemos escolher Cristo como nosso mestre, momento a momento de nossa vida. Mas ele também ressaltou que não podemos escolher ter vitórias. Ter vitórias somente no momento do selamento. O selamento é onde aquele que é justo, que ele seja justo ainda. Aquele que é santo, que ele seja santo ainda. Não é uma questão de sermos santificados naquele momento. Teremos permitido que Cristo desenvolva seu caráter perfeito em nossas vidas. E já seremos justos. Já seremos santos naquele momento. Somente aqueles, como foi citado pelo irmão Baker na terça-feira à noite, nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto houver uma mancha ou nódoa em nossos caracteres. Este é o 5º volume dos Testemunhos, página 214. Declaração muito importante. Nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto nossos caracteres tiverem uma mancha ou nódoa sobre eles. Cabe a nós remediar os defeitos em nossos caracteres, para limpar o templo da alma de toda contaminação. Então a chuva serôdia será derramada sobre nós, como a chuva temporã foi derramada sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Ou aceitamos essas declarações de inspiração, ou as ignoramos, ou as rejeitamos. E então, o pastor Basham articuladamente trouxe isso à tona. Então veio o pastor Kingston. Ele disse a mesma coisa que o pastor Basham. Robert Brinsmead está errado. Não teremos nossos caracteres alterados no limiar do povo de Deus. Eles não serão mudados até que estejamos no céu. Que caos se instalou naquela reunião.
Veja, os adventistas conheciam suas crenças na década de 1960 muito melhor do que hoje. Eu diria que provavelmente mais da metade das pessoas aqui não eram adventistas no início da década de 1960. Causou a maior erupção que você pode imaginar. Havia muitos leigos ali. Centenas e centenas deles. Eles não conseguiam acreditar que esses dois pastores tinham apresentado pontos de vista tão contrários. E isso tem definido desde então a divisão entre o povo fiel de Deus na Igreja de Deus e aqueles que aceitaram os erros evangélicos que inundaram nossas fileiras. Hoje, nos dizem que se você acredita na vitória sobre o pecado, você é um perfeccionista. Qualquer um que diga isso não tem ideia do que é perfeccionismo. A irmã White usa a palavra apenas uma vez. Isso está nos primeiros escritos, página 101. E ela a usa para definir o movimento da carne santa, que as pessoas acreditam que tem carne santa. Isso é perfeccionismo. Mas você passa, como eu fiz na época, por todas as declarações sobre perfeição nas Escrituras. É inabalável que ela está chamando o povo de Deus para a perfeição do caráter, não para a perfeição da nossa natureza. Isso vai mudar. Este corruptível se revestirá da incorrupção. E este mortal se revestirá da imortalidade no retorno de Jesus Cristo. Mas a única coisa que a irmã White diz que podemos levar para o céu é um caráter. E eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, vocês não vão levar um caráter fracassado. E esta é a questão que está dividindo a Igreja Adventista do sétimo dia hoje. O pastor Prevey disse ontem à noite em sua apresentação: a questão é a questão do pecado. Se podemos ter vitória ou não. Se Cristo é capaz. Se realmente acreditamos que temos o poder do divino para nos dar vitória sobre os pecados que assediam nossas vidas. Vou parar por aqui porque não esperava demorar tanto nessa parte, mas vá em frente. Penso que, ao olharmos para todas as coisas que estão a acontecer hoje, ao vermos o contexto de Desford e Brimsmaid, eu debati com Desmond quando eu era evangelista no Canadá. Liguei para o presidente da Conferência Geral na manhã seguinte. Eu disse, esse homem é perigoso. Para a Igreja Adventista do sétimo dia, ele estava dizendo que 60% do ministério concordava com ele. E ele pode ter subestimado a coisa, porque agora parece que pode ser que a grande maioria dos ministros adventistas acredite no que Desmond Ford estava ensinando. Em que ano foi isso? Isso foi em 1979. Acho que, sem nenhuma dúvida, o debate que tive com ele foi interessante, porque, enquanto eu o ouvia, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E quando? Porque ele estava dizendo que Wagner e Jones eram a mesma mensagem que ele estava pregando. E eu disse, ei, espere um minuto. Eu sei muito sobre a mensagem de Wagner e Jones. Então, eu o encontrei na porta e disse, escute, eu nunca ouvi tanta apostasia em uma tarde de sábado da minha vida. Agora ele não sabia quem eu era, mas imediatamente ele me levou. E nós tivemos um debate de cerca de 45 minutos acontecendo. Não porque eu planejei, mas nós tivemos 70 das 600 pessoas que estavam naquela reunião, e 13 pastores e líderes. Todos eles compraram. E quando terminamos, eu fui passo a passo, porque minha Bíblia era como uma enciclopédia. E eu liguei para o presidente na manhã seguinte. Pare esse homem antes que ele destrua o adventismo. A resposta dele foi, são só palavras, Ron. Vocês estão dizendo a mesma coisa. Eu disse, nunca me acuse disso. Eu estudei muito para me confundir com as palavras. Eu só quero dar uma baixa familiar do ensino de Desford, no Avondale College, um sobrinho muito querido meu. Ele estudou Apocalipse com Desmond Ford. Ele tirou uma nota alta no final. Ele é um garoto brilhante. Quando eu perguntei a ele 2 semanas depois que ele fez aquele exame, diga-me, Greg, o que você sabe sobre as 3 mensagens angélicas? 3 mensagens angélicas? Ele pareceu alarmado. Ele disse, tio Russ, acho que não sei nada sobre isso. E eu finalmente disse a ele. E ele não disse. Ele não tinha ideia. Ele não conseguia nem dizer que a palavra Babilônia fazia parte disso. Foi assim que ele se afastou. Eu disse, o Dr. Ford não te ensinou isso? Ele nos contou que o Dr. Ford acreditava nisso e naquilo. E no final, ele não nos disse o que era certo e o que era errado. E ele disse,
Estou tão confuso, não tenho ideia. Aquele garoto poderia ter permanecido, na verdade. Ele saiu como um colegial, em nossas escolas da igreja, professor, mas perdeu sua fé como professor de ciências. Ele foi treinado na Força Aérea Real Australiana, como um jovem oficial piloto. Hoje, no final deste ano, ele será um marechal do ar. Isso é equivalente a um general de 3 estrelas no sistema americano. Um marechal do ar. Há apenas o marechal-chefe do ar e o marechal da Royal Air Force, que teriam 4 ou 5 estrelas antigamente, à sua frente. Ele será o vice-chefe. No ano passado, ele foi o comandante-em-chefe de todas as forças australianas no Iraque, sejam elas do Exército, da Marinha ou da Força Aérea. Ele é um homem da Força Aérea, obviamente. Mas ele perdeu a fé. Sim, ele tem esses elogios. Eles não usam estrelas. São listras particulares. E muito poucos chegam a esse nível. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Ford teve a oportunidade de ensinar àquele meu precioso sobrinho a verdade de Deus. Amanhã, continuaremos com alguns insights interessantes sobre os antigos pastores que se opuseram a toda essa apostasia na Austrália. Eles não se acovardaram. Estão todos mortos agora. Mas Deus marcou seus túmulos. A maioria deles era mais do que apenas pastores de base. A maioria deles eram presidentes, presidentes de união, presidentes de conferência, presidentes de missão, pessoas de divisão. E eles viram essa apostasia inundando a igreja. E eu lhe digo, eles tomaram medidas fortes. Mas eles não tinham poder porque agora estavam aposentados.